Olá, eu sou Wellington Beltrão. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Concurseiros da Madrugada, nosso canal sobre dicas de estudos para concursos públicos. Agora a gente está em julho de 2020 e ainda estamos sofrendo os efeitos da pandemia do coronavírus. E com o isolamento social fica cada vez mais difícil sair de casa para fazer um cursinho. Mas nem por isso quem quer ser aprovado em um concurso público deixa de estudar. O que nós precisamos fazer é apenas adaptar um pouco a nossa rotina e a nossa forma de estudo. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer esse podcast com os 3 melhores aplicativos que vão te ajudar a ser aprovado. O que eu pude perceber em alguns grupos de estudos do Facebook foi que durante a pandemia as pesquisas sobre esses aplicativos que pudessem ajudar a estudar melhor aumentaram. Então esses aplicativos meio que viraram uma febre entre os concurseiros. E a minha opinião pessoal é que esses aplicativos realmente facilitam bastante a vida do estudante. Mesmo assim, tem muito especialista por aí que diz que estudar utilizando o celular pode não ser uma boa ideia. E a justificativa para isso é que você pode se distrair, querer mexer no Facebook, no Instagram, pesquisar alguma coisa no Google ou até mesmo assistir um vídeo no YouTube. Eu meio que discordo desse posicionamento. Eu entendo que se você tem disciplina e dedicação e está realmente motivado, o seu celular ele vai se tornar uma arma poderosa para sua aprovação, e não o contrário. Infelizmente, quando eu comecei a estudar, eu não tive alguém para me dizer quais eram os melhores aplicativos para estudar. Então eu tive que achar na raça mesmo. Eu fui testando de um por um e encontrei 3 aplicativos que foram essenciais para minha aprovação e que agora também pode ser para a sua. O primeiro aplicativo que eu vou falar é o Aprovado. Esse aplicativo funciona como um gerenciador de tempo. E só quem já tem muita bagagem de estudo sabe como é importante gerenciar quantas horas de estudo você tem em cada disciplina. O aplicativo funciona como um cronômetro. É só você colocar ele para rodar quando for estudar. Se você fizer uma pausa nos estudos, você pausa o aplicativo. Aí no final do dia você vai saber quantas horas líquidas você estudou. E o legal é que as suas horas de estudos ficam salvas numa base de dados do site. E no futuro você pode ver quantas horas líquidas de estudos você teve durante a preparação para um determinado concurso. O segundo app é o Que Concursos. Vai dizer que você não conhece aquele site que é um dos maiores sobre resoluções de questões. Com certeza você conhece. Esse aplicativo ele já é um pouco antigo, mas na metade do ano passado foi lançada uma nova versão que prometia uma inovação com um aplicativo mais moderno e eficiente. Só que isso não aconteceu. A nova versão veio, mas cheia de erros, que até hoje não foram resolvidos. Mas mesmo com todas essas reclamações dos estudantes, eu considero esse aplicativo um dos melhores para quem quiser resolver muitas questões. Esse aplicativo me ajudou bastante. O último aplicativo que eu vou indicar é o Partiu Revisar. Se você já ouviu falar sobre curva do esquecimento, sabe como fazer revisão é importante para os seus estudos. Agora, se você nunca ouviu falar sobre a curva, é só dar uma pesquisada lá no nosso site que você vai encontrar tudo sobre o tema. Mas esse também será um futuro tema dos nossos podcasts. Mas de forma bem resumida, a curva do esquecimento ilustra o processo de esquecimento ao longo do tempo. Para ficar mais fácil de entender, eu vou explicar como se você estivesse estudando um livro ou uma apostila de 100 páginas. Após estudar todas essas 100 páginas, você só retém cerca de 75% do conteúdo, ou seja, nesse caso, 75 páginas. Mas após 10 minutos é como se você esquecesse mais de 30 páginas. Ou seja, em 10 minutos sem revisar o que você estudou, você só vai se lembrar de 45% do conteúdo. E conforme o tempo vai passando, você vai esquecendo mais e mais. Em 24 horas, você só vai se lembrar de 22% do conteúdo. E em uma semana, só vai se lembrar de 10%. Em um mês, você terá esquecido praticamente tudo. E assim funciona a curva do esquecimento. Por isso, é importante fazer as revisões regularmente. E esse aplicativo se baseia num sistema de agendamento de revisões de diferentes conteúdos, para que você não se esqueça de estudar nada. Bom, gente, esse foi o nosso podcast sobre os 3 melhores aplicativos para estudar para concurso. Se você quer dar alguma dica ou sugestão, basta acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até mais!